Olá, nosso trabalho é sobre hidroestática aplicada à irrigação, no qual constitui da hidroestática propriamente dita, e exemplos da aplicação da hidroestática na agronomia através dos métodos de irrigação. Esses são os nossos integrantes, e hoje começarei o trabalho falando sobre pressão. A pressão é uma relação de uma força aplicada sobre determinada área, na qual a área é inversamente proporcional à pressão. Um exemplo dessa relação é quando você aperta uma tampa de caneta, no qual você vai sentir muito mais dor no teu dedão do que no teu dedo indicador, principalmente por conta dessa relação inversa entre área e pressão, mesmo que a pressão da tampa seja a mesma nos dois dedos. Já a pressão hidrostática é uma relação entre a densidade do líquido, a aceleração da gravidade e profundidade. Note que não há relação com o volume. Isso é perceptível na imagem do lado porque existem 4 compartimentos diferentes e os 4 pontos estão alinhados. Por conta disso, eles possuem o mesmo valor de profundidade em relação à superfície do líquido. Logo, eles terão o mesmo valor de pressão hidrostática, já que eles possuem o mesmo valor de profundidade, como eu disse, estão no mesmo líquido e também que a pressão hidrostática não varia horizontalmente e sim apenas verticalmente. Porém, se tiver que calcular a pressão em determinado ponto, é necessário o somatório da pressão atmosférica, que é uma pressão que são várias colunas de ar que variam com a altitude. Neste caso, a pressão atmosférica vai até a superfície do líquido, e da superfície do líquido até o ponto em específico é a pressão hidrostática. Então, a somatória da pressão total, sobre determinado ponto, é a soma da pressão atmosférica com a pressão hidrostática. E o aparelho que mede a pressão hidrostática é o barômetro. Meu nome é Marina e eu vou apresentar sobre o empuxo e a dinâmica dos fluidos. Empuxo, princípio de Arquimedes. De acordo com o princípio de Arquimedes, qualquer objeto, total ou parcialmente imerso em um fluido, é impulsionado por uma força igual ao peso do fluido deslocado pelo objeto. É essa força que faz com que os navios não afundem, ou ainda, que nós sejamos capazes de flutuar na água. Se nos lembrarmos da relação entre a massa do fluido, sua densidade e o seu volume, podemos escrever a força de empuxo em termos dessas grandezas, facilitando assim o cálculo dessa força. Dinâmica dos fluidos. Fluidos em movimento. Denominamos de fluxo ideal de fluido aquele que não é viscoso, que possua fluxo regular, que tenha densidade constante e que não haja rotação em nenhum ponto de sua trajetória. Imagine que você vai regar um jardim na sua residência utilizando uma mangueira. Em certo momento, você diminui a área de saída de água na mangueira com o dedo. Temos então uma situação semelhante à da figura 6. O fluido que vem pela mangueira atravessa uma área 1 com velocidade V1. Como você diminui a área para 2 com seu dedo, a velocidade do fluxo muda para V2. A equação da continuidade nos diz que o produto da área e da velocidade do fluido em todos os pontos ao longo da mangueira é constante. Isso justifica o fato de a água sair com maior velocidade onde você colocou o dedo. Quanto menor for a área no escoamento do líquido, maior será a sua velocidade. Logo, você percebe que conseguirá atingir distâncias maiores ao realizar este procedimento. Olá pessoal, eu sou a Amanda e vou falar sobre 2 tipos de irrigação e alguns conceitos físicos atrelados a eles. Na irrigação por gotejamento, a água é distribuída através de tubos de pequeno diâmetro e é aplicada pontualmente nas raízes das plantas. Nesse sistema de irrigação, a pressão hidrostática dentro dos tubos faz com que a água passe por todo o encanamento e seja distribuída de forma uniforme através dos furos. A área do tubo é maior do que a área do orifício, e assim a velocidade da água no tubo é inferior à do furo. Isso faz com que a água saia com maior velocidade pelo furo. Isso é demonstrado pela equação da continuidade que vimos em aula. Já na irrigação por microaspersores, a água é distribuída por uma pequena área, mas maior do que na irrigação por gotejamento. Esse sistema aumenta a distribuição da água porque a pressão aumenta. Isso faz com que a água se desloque por maiores distâncias.
O microaspersor pode ser regulado para que a água atinja uma maior ou menor distância, e essa regulagem ocorre com a diminuição ou aumento da área em que a água sai, fazendo com que a pressão aumente ou diminua. Esse tipo de irrigação simula uma chuva artificial, onde um aspersor vai expelir a água para o ar, que por resistência aerodinâmica se transformará em pequenas gotículas de água que vão cair sobre o solo e as plantas. Nesses dois sistemas de irrigação podem ser usadas caixas para reservar água, e isso também vai implicar em conceitos físicos. A pressão total que a água vai sair será a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. E com isso, a gente pode concluir que a pressão é maior quanto maior for a coluna da água. E assim, quanto maior estiver a altura da caixa da água, maior será a pressão com que a água irá sair. E agora o Renan vai mostrar na prática como é um sistema de irrigação, através de um vídeo. Meu nome é José Renan e eu vou explicar para você como funciona o gotejamento na prática. Nesse sistema que minha família possui em casa para irrigação de estufas de pimentão, a gente possui uma bomba de irrigação que cria a chamada força centrífuga. No caso, essa bomba ela manda água no retorno da caixa, fazendo a mistura das soluções da caixa, dos adubos. E com isso a gente direciona a água do sistema de irrigação para as estufas, e essa bomba vai criar uma pressão nos canos para que essa água chegue até o final das estufas. O gotejamento ele tem por finalidade direcionar a água diretamente na raiz das plantas ou no solo. Ele também traz uma economia de cerca de 70% de água para o produtor rural. Sendo que através do gotejamento é feita a adubação química da plantação. No caso, você prepara na caixa de soluções os adubos necessários e joga eles para o gotejamento, e daí no caso a gente tem pouca perda de adubo, que tem um preço bem elevado. O sistema que eu posso associar também é o caso da pressão hidrostática, onde a gente vai ter uma variação de altura e ela vai gerar uma pressão proporcional a ela. Nesse sistema que a gente possui, a gente pega a água assim pela gravidade, pela pressão que é fornecida através da altura, pela determinada pressão hidrostática. Com isso, a gente consegue aí água sem utilizar a bomba elétrica. É o mesmo caso usado em caixas de água em residências, onde a caixa fica a uma altura bem maior que os drenos, que seriam a torneira, chuveiro, entre outros. E aí também a gente tem uma boia d'água, onde quando a caixa enche, essa boia vai subir e com isso a água fecha e a gente não precisa fechar manualmente. Meu nome é Yolanda Marques Castilhos e eu vou apresentar sobre os tipos de irrigação de superfície e de inundação. A irrigação por superfície é o método mais antigo utilizado pela humanidade, usufruído por mesopotâmicos, egípcios e chineses há 6.000 anos, de forma rudimentar em suas plantações. A água se movimenta por gravidade, sem ser pressurizado, por tubos de anelados ou canais até algum ponto de infiltração. Tem como vantagens um menor custo por requerer equipamentos simples e sem mão de obra especializada. As suas desvantagens são dependência de condições topográficas, pois os solos não podem ser com alta permeabilidade, pois proporcionam perdas por percolação. A aplicação da física nesse sistema está pela influência da gravidade na massa de água em uma superfície inclinada, fazendo com que ela se desloque com aceleração constante. Outra equação observada é da continuidade, pelas superfícies terem entradas com tamanhos diferentes. Pelo sistema não ser pressurizado, não se aplica um conceito da pressão hidrostática. A irrigação por inundação é um método atualmente muito utilizado, onde a água é colocada em bacias ou tabuleiros intermitentes ou até mesmo mantida sobre a superfície do solo durante todo o ciclo da cultura. Podem ser utilizados tabuleiros retangulares ou em contorno. Nos tabuleiros, a declividade pode ter uma diferença de nível de no máximo 20 centímetros.
É o principal sistema de arroz no Rio Grande do Sul, sendo responsável por 80% na produção. Uma das razões disso é que não pode ser aplicada em qualquer região. O Nordeste, por exemplo, não pode ser aplicado por problemas com a seca. O conceito físico desse sistema é de que no ponto mais alto do solo há uma boa quantidade de energia potencial gravitacional. Conforme a água baixa de nível, essa energia também vai, havendo assim uma transformação de energia gravitacional e cinética. Dessa forma, a água ganha velocidade nas partes mais baixas.